Juke e hoje a gente está num cenário um pouquinho diferente, porque afinal, hoje é o primeiro review de periféricos aqui no canal. A gente queria agradecer ao marketing da Gigabyte por ter nos enviado esse teclado mecânico, o Aorus K7. Antes da gente falar desse teclado, eu queria só rapidamente mostrar para vocês o que acompanha o teclado. Como a gente está falando de um teclado mecânico, a gente tem essa ferramenta para fazer a retirada das teclas. A gente tem 8 keycaps extras, tá? 4 do tipo R2 e 4 do R3. Temos também esse guia rápido para alguns dos atalhos que a gente vai ter usando algumas funções do teclado, aquele FN e tal. Como que a gente acessa as teclas, as funções multimídia. A gente tem aqui um manual da Gigabyte. E por último, mas não menos importante, a gente tem essa bagzinha para o pessoal que gosta de levar seus periféricos nas viagens. É legal porque antes da gente colocar o teclado dentro da mochila, a gente pode colocar ele dentro dessa bag para que não aconteça nenhum problema de, por exemplo, a gente perder alguma tecla. Como vocês podem ver, tipo, ela sai bem fácil, então a gente não corre esse risco. Bom, gente, vamos falar então um pouquinho sobre como que é a construção desse teclado. Como vocês podem ver, a gente tem aqui, ele já está conectado, ele já está ligado, né? Mas a gente tem um cabo de 1,80 m e o plug dele, o USB dele é gold plated. Toda a base desse teclado, ele é de alumínio escovado e a gente tem nas laterais dele um acabamento em laranja. Não tem nenhum material diferente na lateral, ele mantém esse mesmo alumínio, só que na lateral, bem na pontinha dele, eles colocaram essa cor um pouco diferente para dar essa finalização no teclado. A gente está falando de um teclado mecânico, então é interessante saber qual é a tecla. Aqui a Gigabyte optou pelas Cherry MX Red. Dentre a Red, a Blue, a Black e a Brown, a Red, que é a vermelha, ela é a mais leve de todas. Ela precisa de uma força menor para que a ativação aconteça. Ela tem aqui uma altura de 4 mm e a partir de 2 mm o computador já recebe o sinal, ou seja, ela é muito rápida. Uma coisa muito importante quando a gente está falando de teclados mecânicos, e também é algo que eu acredito que faça muitos gamers optarem por esse tipo de teclado, é o anti-ghosting. Quando a gente está falando de ghosting, para quem não tem muita familiaridade com esse termo, é quando a gente pressiona um conjunto de teclas e alguma dessas teclas aí não foi reconhecida pelo computador, fazendo com que a gente tenha que clicar várias vezes ou simplesmente morra numa partida PVP. O que não é muito interessante quando a gente está falando de qualquer tipo de jogo e principalmente num campeonato, não é mesmo? Então, a tecnologia que a Gigabyte optou aqui é a N-Key Rollover. Isso significa que todo teclado é anti-ghosting. Na verdade, a única limitação que a gente vai ter é no plug USB, que ele reconhece até 64 teclas pressionadas simultaneamente. Não é algo que a gente precise nos jogos por enquanto, então tá tranquilo. Como vocês já viram, esse teclado aqui ele é RGB e ele tem LEDs individuais em cada uma das teclas. Ou seja, cada tecla pode ter uma cor diferente uma da outra, ou a gente também pode optar por algum efeito que tem já pré-definido no software. Como esse teclado ele suporta o RGB Fusion, dentre todos os dispositivos que tu tenha conectado no teu computador que também suportem esse RGB Fusion, é possível fazer uma sincronia e todos os dispositivos estarem no mesmo efeito, na mesma cor, ao mesmo tempo. Pelo software, além da gente fazer essa configuração dos LEDs, a gente também consegue fazer a criação de algumas macros. A macro ela pode ter o delay específico enquanto a gente digita, né, o delay da gravação, pode ter um delay fixo ou simplesmente sem delay. É interessante também que pelo software a gente consegue fazer o remapeamento de todas as teclas. Agora falando um pouquinho dos atalhos que a gente tem on the fly, direto no teclado, sem a necessidade do software. A gente consegue fazer a configuração dos LEDs, tanto pelo software, aí fazendo uma configuração um pouco mais detalhada, tecla por tecla, mas aqui on the fly a gente consegue alternar entre os diferentes efeitos e também cores e intensidade de iluminação. A gente também tem as opções utilizando a tecla Function, a gente consegue acessar todas as teclas multimídia
e também algumas teclas de abertura de navegador, nova aba do navegador, calculadora e também o software padrão de música do computador, o que foi definido pelo Windows. Esse teclado ele também tem uma função chamada WinLock. Na tecla onde normalmente a gente encontra a função direita do mouse, eles optaram por substituir para WinLock, que basicamente ela vai bloquear a função do iniciar. A gente tem aqui em cima um LEDzinho extra explicando pra gente se está ativo ou não a função do WinLock. Essa função acaba sendo interessante para o pessoal que joga bastante, para não sem querer clicar na tecla e simplesmente todo o jogo fechar e ir para a área de trabalho. Como esse teclado ele é voltado para o público gamer, é bem mais interessante a gente ter a função do WinLock do que a função direita do mouse, né? Então, bem mais interessante. Uma dica também para vocês é quando vocês compram um novo periférico, verifiquem se no site do fabricante existe alguma atualização no firmware. Essas atualizações normalmente incluem correção de bugs ou também novas funcionalidades. Eu já fiz atualizações que me liberavam novos efeitos no RGB, então acaba sendo interessante. Claro, correção de bug é sempre mais importante do que atualização de luzes, mas né, é sempre interessante dar uma verificada se tem alguma coisa nova que você está perdendo. E por fim, gente, eu queria mostrar para vocês como que é o design do software da Gigabyte e quais são os efeitos que a gente tem no RGB. Ficando por aqui. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida sobre o teclado, sobre as teclas Cherry MX, sobre o software, podem deixar aqui embaixo nos comentários que a gente responde para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like e até a próxima.